Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A vila de Maplewood era conhecida por sua tranquilidade. As ruas de paralelepípedos ladeadas por casas de madeira com venezianas brancas pareciam ter saído diretamente de um cartão postal. Todas as manhãs de domingo, a luz dourada entrava pelas janelas de vitral da igreja de São Tiago, acariciando os bancos de madeira polida onde os fiéis se reuniam. O sino tocava suavemente anunciando o início da missa, e o ar se enchia de uma serenidade quase sagrada. Naquele domingo, porém, uma pequena emoção inesperada percorreu a assembleia. Um cachorro, um grande labrador de pelagem dourada, entrou. Seus passos eram silenciosos, mas sua presença exigia atenção imediata. Ele não farejou, não correu em direção às pessoas e não buscou carinho. Caminhou diretamente até um banco, sentou-se com uma calma inexplicável e encarou o reverendo Samuel Thompson. O reverendo, um homem na casa dos 50 anos conhecido por sua bondade e rigor, franziu a testa. Ele já tinha visto muitas coisas na vida, a alegria dos casamentos, as lágrimas dos funerais, brigas e reconciliações. Mas nunca um cachorro havia assistido à missa com tanta disciplina. Os moradores trocaram olhares preocupados ou divertidos. Alguns murmuraram que era um animal de rua, outros que era um milagre. Mas no fundo ninguém sabia por que aquele cachorro estava indo à igreja, ou o que ele realmente procurava. Samuel sentiu uma curiosidade irresistível misturada a uma estranha premonição. Aquele cachorro não estava ali por acaso. Enquanto a luz da manhã banhava o banco onde o cachorro estava sentado, o reverendo compreendeu que algo inesperado estava prestes a ser revelado. Aquele fiel companheiro de 4 patas guardava um segredo, uma ligação invisível com uma alma sofredora e talvez o poder de mudar a vida de um homem solitário e esquecido. Naquele domingo começou a história do cão da igreja, uma história de lealdade, devoção e milagres silenciosos que ninguém em Maplewood jamais esqueceria. O sol da manhã de domingo banhava Maplewood com uma luz suave e quente. As ruas de paralelepípedos ainda estavam tranquilas, animadas apenas pelo farfalhar das folhas e pelo canto distante dos pássaros. Na igreja de São Tiago, os paroquianos começavam a se acomodar nos bancos de madeira, cumprimentando os vizinhos e trocando algumas palavras alegres antes do início da missa. Naquele domingo, um evento incomum interrompeu a rotina da vila. Enquanto o reverendo Samuel Thompson preparava o altar, notou uma figura incomum na entrada da igreja. Um cachorro grande e elegante com pelagem dourada, caminhando com passos calmos e confiantes. As portas da igreja se fecharam atrás dele, mas ele não parecia nem perdido nem assustado. Os moradores o encaravam surpresos. Alguns sorriam, divertidos, enquanto outros murmuravam, de onde ele veio, ou ele deve estar perdido. Mas o cachorro, como se soubesse exatamente onde estava, foi direto para o mesmo banco no meio do corredor central e sentou-se sem fazer barulho. Seu olhar, profundo e atento, parecia seguir cada movimento do reverendo Thompson. Samuel sentiu uma mistura de curiosidade e um estranho desconforto. Ele já tinha visto muitas coisas na vida, casamentos, batizados, funerais. Mas nunca um animal se comportara com tanto respeito, com tamanha disciplina silenciosa. Ele se perguntou se o cachorro pertencia a alguém da aldeia ou se era um animal de rua guiado por alguma razão que ele não compreendia. A missa começou e o cachorro permaneceu imóvel, sem se mexer nem emitir um som. Os hinos ecoavam pela igreja e os raios de sol atravessavam os vitrais, iluminando a pelagem dourada do animal com um brilho quase divino. Os moradores, comovidos por aquela presença incomum, não conseguiam desviar o olhar do cachorro. Alguns sussurravam, ele é como um anjo da guarda. Ao término da missa, o cachorro se levantou com a mesma dignidade e saiu da igreja calmamente, como se tivesse cumprido sua missão. Samuel, incapaz de conter sua curiosidade, decidiu que o seguiria discretamente na semana seguinte para desvendar o mistério daquele estranho visitante. Naquele domingo, a tranquilidade de Maplewood foi quebrada pela presença silenciosa de um cão diferente de qualquer outro. E sem ainda saber, Samuel Thompson estava prestes a descobrir que por trás daqueles olhos dourados se escondia uma história capaz de abalar toda a vila até o âmago. No domingo seguinte, Maplewood parecia ainda mais pacífica do que o normal. Os moradores se dirigiam à igreja de St. James com suas rotinas habituais, cumprimentos aos vizinhos, orações sussurradas e troca de sorrisos. Mas o reverendo Samuel Thompson estava preocupado, ou melhor, intrigado. Ele não conseguia esquecer o cão dourado que havia se sentado tão calmamente no mesmo banco na semana anterior.
Ao chegar à igreja, Samuel reconheceu imediatamente a figura familiar na entrada. O cão entrou, elegante e silencioso, dirigindo-se diretamente ao mesmo banco de sempre. Seus olhos brilhavam com uma inteligência quase humana, e sua calma parecia desafiar toda a lógica. Samuel sentiu o coração acelerar. Decidirá que naquele dia descobriria o segredo daquele estranho visitante. Ao final da missa, enquanto os fiéis conversavam em voz baixa e saíam da igreja, Samuel tirou o chapéu e seguiu o cachorro à distância, tomando cuidado para não ser notado. O cachorro atravessava as ruas de paralelepípedos, ignorando os pedestres e os carros. Às vezes, Samuel precisava correr para acompanhá-lo, mas estava determinado a entender. O cachorro parecia conhecer o caminho perfeitamente. Ele passou por trás da pequena padaria da senhora Harrison, pulou um portão de madeira e entrou num beco estreito que poucos moradores usavam. Samuel sentiu sua excitação crescer. Algo importante o aguardava no final daquele caminho. Após alguns minutos de caminhada silenciosa, chegaram a uma casa em ruínas, quase escondida atrás de arbustos e árvores. A porta, entreaberta, rangia ao vento. Samuel parou por um instante para observar. O cão entrou com confiança, como se pertencesse àquele lugar. O reverendo respirou fundo e seguiu o fiel animal para dentro. O que ele viu então o deixou sem palavras. Nas sombras da sala principal, um velho jazia em uma cama empoeirada. Seu rosto era magro, marcado pelo tempo e pela solidão. Os olhos do homem brilharam levemente quando ele notou o cão dourado que se sentou ao seu lado. Samuel compreendeu imediatamente que o cão não era simplesmente um animal de rua, ele velava por aquele homem, guiava sua vida solitária e lhe trazia um vislumbre de conforto que nenhuma outra presença humana havia sido capaz de oferecer. Samuel sentiu um nó na garganta. O mistério do cachorro começava a se desvendar. Buddy, como ele logo o chamaria, não era um animal comum. Era um mensageiro silencioso, um guia discreto para um velho esquecido pelo mundo. E Samuel sabia que dali em diante, não poderia mais ignorar esse laço extraordinário. A luz da tarde filtrava-se pelas cortinas esfarrapadas da casa abandonada. Samuel Thompson ficou parado por um instante na porta, observando o velho e o cachorro. O silêncio reinava no cômodo, quebrado apenas pela respiração suave de Buddy e pelo rangido da madeira sob a cama. Samuel pressentiu uma estranha conexão entre o cachorro e o homem. Cada um parecia entender o outro sem precisar de palavras. Henry Carter. Esse foi o nome que Samuel descobriu ao se aproximar. Estava sentado, encolhido, em um colchão velho. Seu rosto enrugado, marcado pelas dificuldades da vida, revelava uma longa solidão. Suas mãos tremiam levemente, mas seus olhos brilharam com reconhecimento imediato ao olhar para Buddy. Samuel percebeu que o cachorro havia se acomodado bem ao seu lado, protetor e vigilante, como um anjo da guarda silencioso. Samuel deu um passo à frente com cautela, sentindo o peso da situação. Bom dia, senhor. Sou o reverendo Thompson. Eu nunca vi esse cachorro antes, mas acredito que ele esteja cuidando do senhor, não é? Disse ele suavemente. Henry assentiu em silêncio, com os olhos cheios de uma emoção que Samuel só conseguiu decifrar parcialmente. Buddy ergueu a cabeça, como se confirmasse silenciosamente as palavras de Samuel. O reverendo sentou-se numa cadeira velha e rangente, percebendo que aquela casa, por mais dilapidada que estivesse, guardava uma história profunda, repleta de solidão e nostalgia. Notou fotografias desbotadas penduradas nas paredes, retratos de um jovem Henry, rodeado pela esposa e pelos filhos sorridentes. A vida do velho fora repleta de felicidade, mas o tempo e as perdas deixaram um vazio imenso que só Buddy parecia preencher. Curioso, Samuel perguntou: há quanto tempo Buddy está com você? Henry não respondeu, mas seus olhos brilharam. Samuel entendeu que uma resposta não era necessária. O cachorro havia escolhido aquele homem, o encontrado na sombra de sua solidão, e todos os domingos, o levava à igreja, oferecendo-lhe um momento de luz e conforto. Ao pôr do sol, Samuel sentiu uma necessidade urgente de compartilhar essa descoberta com a comunidade. Mas antes disso, ele sabia que precisava compreender completamente a vida de Henry e o incrível laço entre ele e Buddy. Respirou fundo e prometeu a si mesmo ajudar Henry a reencontrar o afeto humano, a mostrar-lhe que a vila não havia esquecido aqueles que sofrem em silêncio. Naquela noite, ao sair de casa, Samuel olhou para Buddy, que o seguiu calmamente até a porta. Ele compreendeu que aquele cão leal e silencioso não era apenas um animal. Era a ligação entre a solidão e a esperança, entre a escuridão e a luz. E Samuel sabia, em seu coração, que seu papel estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Samuel Thompson não conseguia parar de pensar em Henry e Buddy.
Cada momento passado na igreja o fazia lembrar do rosto cansado do homem solitário e do olhar leal do cão. O reverendo sabia que precisava agir, mas queria entender toda a história antes de mobilizar a comunidade. No domingo seguinte, depois da missa, Samuel esperou Buddy sair da igreja. Seguiu o cão à distância, desta vez com mais discrição e ainda mais curiosidade. Buddy parecia apressado, determinado, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Samuel caminhou pelos becos familiares, passou pela padaria da senhora Harrison e chegou à casa dilapidada, que parecia ainda mais frágil à luz do pôr do sol. Ao entrar, Samuel foi surpreendido pela atmosfera do cômodo. A casa estava silenciosa, mas cada detalhe contava a história de uma vida solitária. Pilhas de jornais velhos, um rádio empoeirado e na parede, fotografias amareladas de uma família feliz. No centro, Henry jazia em sua cama, frágil e cansado, enquanto Buddy sentava-se ao lado dele, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo os pensamentos de seu dono. Samuel deu um passo à frente silenciosamente e notou os olhos de Henry, que brilhavam de gratidão ao ver o reverendo. O velho, embora incapaz de se levantar sozinho, parecia entender que aquela visita não era uma simples intromissão. Buddy colocou uma pata na cama, protetora e silenciosa, como que dizendo a Samuel, estou aqui por ele. O reverendo ficou profundamente comovido. Ele percebeu que Buddy não era um simples cão de rua. Todos os domingos ele levava Henry à igreja, garantindo que ele pudesse assistir à missa, ouvir as orações e sentir a presença da comunidade, mesmo à distância. Era um ato de lealdade, amor e compaixão inabaláveis. Samuel ajoelhou-se ao lado da cama e disse em voz suave, Henry, eu sou o reverendo Thompson. Não sabia que alguém aqui precisava da nossa atenção, mas prometo que vamos te ajudar. Os olhos de Henry se encheram de lágrimas e pela primeira vez em muito tempo, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Buddy, fiel à sua missão, pareceu sorrir também, como se estivesse satisfeito por seu segredo finalmente ter sido descoberto. Naquele dia, Samuel compreendeu a magnitude de sua missão. Não se tratava apenas de prover cuidados materiais a Henry, mas de reconstruir uma conexão humana, restaurar sua dignidade e celebrar o milagre silencioso que Buddy havia criado. A lealdade de um cão acabará de revelar a fragilidade e a beleza da vida humana, e Samuel sabia que precisava compartilhar essa lição com toda a aldeia. Nos dias que se seguiram, Samuel Thompson voltou a visitar Henry regularmente. Cada visita fortalecia o vínculo entre o reverendo, o velho, e Buddy. Samuel percebeu que Buddy, longe de ser apenas um cão protetor, parecia ser o elo vital entre Henry e o mundo exterior. Quando o cão repousava a cabeça na cama, Henry sorria. Quando o cão circulava ao seu redor, Henry recuperava uma energia que pensava ter perdido há muito tempo. Samuel começou a conhecer Henry melhor. O velho relatou seu passado em palavras pequenas e hesitantes. Ele havia sido professor de música, amado e respeitado. Mas a perda da esposa e o distanciamento dos filhos o mergulharam no isolamento. Cada lembrança parecia reacender uma melodia agridoce dentro dele, e Buddy estava lá para acompanhá-lo, como uma partitura silenciosa que dava nova vida aos seus dias. O reverendo ficou profundamente comovido com essa descoberta. Ele compreendeu que Buddy não era apenas um cachorro, era um guia, um mensageiro de lealdade e conforto. Todos os domingos, enquanto levava Henry à igreja, o cachorro lhe oferecia a luz de um mundo que ele pensava estar perdido. Samuel sentiu que a comunidade também deveria compartilhar desse milagre silencioso. Ele começou a ponderar sobre a melhor forma de agir. Como poderia envolver a aldeia sem assustar Henry ou atrapalhar a missão de Buddy? Samuel sabia que cada gesto tinha que ser delicado, permeado de respeito e compaixão. Ele anotou em seu caderno: o Buddy sabe o que é melhor para o Henry melhor do que ninguém. Devemos seguir o exemplo dele com paciência e cuidado. Esse laço silencioso, quase sagrado, comoveu Samuel profundamente. Ele percebeu que às vezes as maiores lições da vida não vêm dos humanos, mas dos animais. Buddy demonstrava diariamente que lealdade, paciência e amor incondicional podiam construir uma ponte entre a solidão e a luz. Naquele dia, ao sair de casa, Samuel pressentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele precisava proteger aquele laço frágil e, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira de ajudar Henry a encontrar seu lugar entre os vivos. E, acima de tudo, precisava entender como um simples cachorro poderia mudar a vida de alguém de uma forma tão profunda e inesperada. No domingo seguinte, Samuel Thompson tomou uma decisão. Depois de observar a lealdade e a devoção de Buddy por várias semanas, ele entendeu que a solidão de Henry não podia continuar, mas queria proceder com cautela.
O cão havia criado um equilíbrio frágil, cada ação humana tinha que respeitar esse vínculo único. De volta à igreja, Samuel conversou com alguns moradores de confiança, incluindo a senhora Harrison, a padeira, e Thomas Blake, um professor aposentado. Ele contou a eles a história de um velho solitário e um cachorro que o guiava até a igreja todos os domingos. Os olhos de seus ouvintes brilharam. Alguns estremeceram ao pensar em um animal realizando um ato de tamanha devoção. Outros ficaram profundamente comovidos com a lição de lealdade silenciosa. Precisamos ajudar esse homem, mas com delicadeza, explicou Samuel. Bunny está cuidando dele. Precisamos respeitar o vínculo entre eles e, ao mesmo tempo, levar um pouco de carinho e atenção à vida dele. O plano rapidamente tomou forma. Todas as semanas, depois da missa, Samuel e alguns moradores da vila dedicavam um tempo para visitar Henry, levando comida, cobertores e pequenos gestos de carinho. Bunny guiava Samuel até ele, como fazia desde o início. Aos poucos, a comunidade conseguiu se reconectar com Henry, recriando um círculo de apoio e respeito ao seu redor. No domingo seguinte, Samuel seguiu Bunny até a casa dilapidada. O cachorro entrou sem hesitar e levou Samuel até a cama de Henry, como de costume. Mas desta vez, Samuel havia preparado uma cesta com pão fresco, frutas e alguns cobertores. Bunny cheirou a cesta, pareceu aprová-la e se acomodou ao lado de Henry, pronto para observar. Henry, surpreso, mas visivelmente comovido, tocou a cesta com um gesto tímido. Os aldeões, gradualmente envolvidos nesse ritual discreto, trouxeram pequenos gestos de agradecimento, chá quente, biscoitos, flores silvestres. Bunny permaneceu por perto, silencioso e atento, mas agora acompanhado por seres humanos que finalmente compreendiam seu papel. Samuel percebeu que esse laço silencioso entre um cachorro, um senhor idoso e a comunidade estava se tornando um símbolo vivo de compaixão. Bunny não só havia salvado Henry do isolamento, como também estava ensinando aos moradores de Maplewood uma lição de lealdade, amor e solidariedade. Naquele dia, ao sair de casa com Bunny trotando ao seu lado, Samuel sentiu um novo calor no coração. A ideia de que uma ação simples realizada com paciência e respeito poderia transformar a vida de alguém, e até mesmo despertar a alma de toda uma aldeia. Com o passar das semanas, Samuel Thompson tornou-se um visitante assíduo da casa de Henry. Cada encontro fortalecia o vínculo entre o reverendo, o velho e Bunny. Mas naquele dia, Samuel sentiu que era hora de aprender mais sobre o passado de Henry, para entender melhor a profundidade de sua solidão e a importância de Bunny em sua vida. Sentado ao lado da cama, Samuel observava Henry atentamente. O velho acariciava suavemente o pelo dourado de Bunny, com os olhos perdidos em uma lembrança distante. Henry, disse Samuel baixinho, conte-me sua história. Quero entender. Henry pareceu hesitar, mas o olhar paciente e gentil de Samuel, junto com a presença reconfortante de Bunny, o convenceram a falar. Henry começou por relembrar sua juventude em Maplewood, seus anos como professor de música, amado e respeitado por todos. Falou de sua esposa, Margaret, e de seus filhos, dos quais se orgulhava. Mas a cada palavra, a nostalgia e a tristeza retornavam. Margaret havia falecido prematuramente, e seus filhos haviam se mudado para longe, absortos em suas próprias vidas. Henry se viu sozinho, confinado naquela casa dilapidada, onde o tempo parecia ter parado. Samuel escutou profundamente comovido. Cada detalhe revelava uma vida rica, porém abandonada à solidão. E Bunny? Bunny não era apenas um companheiro. O cão chegará como uma resposta silenciosa a esse sofrimento. Todos os domingos, ele guiava Henry até a igreja, dando-lhe a chance de ainda sentir a presença de uma comunidade, a lembrança de uma vida que tinha valor, apesar do isolamento. Samuel então compreendeu que Bunny era mais do que um cão leal. Ele era uma ligação viva entre o passado e o presente, entre a solidão e a esperança. Ele havia escolhido Henry não por acaso, mas por profunda intuição, trazendo conforto, lealdade e coragem a um homem esquecido. Amigo, Samuel murmurou acariciando o cachorro, você é realmente um milagre silencioso. O cachorro ergueu a cabeça, como se entendesse, e colocou a pata protetoramente na cama. Henry sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso repleto de gratidão e ternura. Naquele dia, Samuel compreendeu a magnitude da missão que tinha pela frente. Não se tratava apenas de fornecer apoio material a Henry, mas de preservar esse vínculo único, nutrir a esperança e reavivar uma vida que parecia perdida. E ele sabia que Bunny, com sua sabedoria serena, continuaria a guiar seus passos. Graças às visitas regulares de Samuel Thompson, a história de Henry e Bunny começou lentamente a se espalhar entre os moradores de Maplewood.
Não foi através do boca a boca típico, mas pelo exemplo. Aqueles que viram Samuel visitar Henry notaram a lealdade do cão, a atenção do reverendo e a transformação sutil, porém real do velho. Numa manhã de domingo, depois da missa, Samuel convidou alguns moradores de confiança da vila para acompanhá-lo. Entre eles estavam a senhora Harrison, a padeira, Thomas Blake, o professor aposentado, e Emily Carter, uma jovem que amava música e tinha ouvido falar dos talentos passados de Henry. Juntos, eles seguiram Buddy até a casa dilapidada. Ao chegarem, Henry ficou inicialmente surpreso com a quantidade de pessoas presentes. Mas o olhar tranquilizador de Buddy e o comportamento respeitoso de Samuel o tranquilizaram. Os moradores trouxeram cobertores, frutas e pequenos gestos de agradecimento, mas, o mais importante, sentaram-se pacientemente ao lado dele, ouvindo suas histórias e compartilhando algumas palavras gentis. Emily, fascinada pelas histórias de Henry sobre sua juventude como professor de música, ofereceu-se para tocar algumas peças para ele em um piano antigo que encontrou na casa. As notas, desajeitadas a princípio, mas cheias de ternura, ecoaram no quarto empoeirado e trouxeram um sorriso genuíno de volta ao rosto de Henry. Buddy, fiel ao seu estilo, permaneceu ao seu lado, como se para lembrá-lo de que ele não estava mais sozinho. Aos poucos, outros moradores da vila começaram a se envolver. Alguns vieram preparar as refeições, outros ajudar a limpar a casa. Cada gesto, por mais simples que fosse, era acompanhado pelo olhar atento de Buddy, que aprovava silenciosamente cada ação. Samuel observou essa transformação com emoção. O que começara como um laço silencioso entre um cachorro e um homem solitário se espalhara por toda uma comunidade. Buddy despertara a empatia e a solidariedade de Maplewood, provando que um simples ato de lealdade podia inspirar mudanças profundas nos corações dos seres humanos. Naquele dia, enquanto o sol se punha atrás das ruas de paralelepípedos, Samuel percebeu que a missão de Buddy havia superado tudo o que ele imaginara. Não era apenas Henry que estava reencontrando a luz em sua vida, mas toda a comunidade que estava descobrindo o poder do amor, do respeito e da compaixão. Com o tempo, Buddy se tornou mais do que apenas um cachorro para a comunidade de Maplewood. Seu papel foi muito além do de companheiro de Henry. Ele se tornou um símbolo vivo de fidelidade, lealdade e compaixão silenciosa. Todos os domingos, os moradores aguardavam ansiosamente o momento em que o cachorro guiaria Samuel até Henry, lembrando-os de que, às vezes, os milagres não acontecem de forma espetacular, mas sim por meio de atos simples e firmes. Samuel Thompson observou essa transformação com admiração. Ele viu Henry sorrir mais, falar com mais facilidade e até rir às vezes. Buddy, fiel à sua rotina, nunca deixou de sentar ao seu lado, garantindo que nenhuma solidão obscurecesse seu dia. Os moradores de Maplewood entenderam que esse laço extraordinário não era exclusivo de Henry. Cada visita trazia aos moradores uma lição silenciosa. Compaixão, paciência e lealdade podiam mudar a vida daqueles que se acreditava estarem esquecidos. As crianças vinham ouvir as histórias de Buddy e Henry, aprendendo que cada ato de bondade importava e que o amor podia se manifestar de maneiras inesperadas. Certo domingo, Samuel decidiu celebrar essa união singular. Organizou uma pequena cerimônia na igreja após a missa, onde Buddy foi homenageado perante toda a comunidade. Os moradores aplaudiram em silêncio, comovidos pelo papel extraordinário que o cão desempenhara. Buddy, como se compreendesse a importância do momento, permaneceu calmo, com a cabeça apoiada nas patas e olhando para Henry com carinho. Samuel dirigiu-se à assembleia. Hoje celebramos Buddy, que nos lembra que lealdade e amor não têm idade nem forma. Este cão salvou um homem do isolamento e inspirou a nossa comunidade. Ele mostra-nos que por vezes os milagres são silenciosos, mas poderosos. Com lágrimas nos olhos, Henry acariciou pelo dourado de Buddy. Pela primeira vez em anos, ele se sentia completamente acolhido, não apenas pelo cão leal, mas por uma comunidade que aprenderá a ver, ouvir e compreender. Buddy cumprirá sua missão, transformará uma vida e, por meio dessa vida, toda uma comunidade. Naquela noite, Samuel voltou para casa com o coração leve. Ele sabia que Buddy não era apenas um milagre para Henry, mas para toda Maplewood, e finalmente entendeu que às vezes os verdadeiros mensageiros divinos não são seres celestiais, mas criaturas de carne e osso, guiando silenciosamente as almas perdidas em direção à luz. Os anos se passaram, mas Buddy permaneceu fiel à sua missão. Todos os domingos ele guiava Samuel Thompson até a casa de Henry Carter, mesmo que a casa tivesse sido reparada e reformada graças aos esforços da comunidade. Maplewood também havia mudado. Os moradores aprenderam a observar, a ouvir e a estender a mão àqueles que sofriam em silêncio.
Henry, agora cercado de amor e cuidados constantes, gradualmente recuperou seu entusiasmo pela vida. Ele reacendeu sua paixão pela música tocando piano e cantando antigas melodias para as crianças da vila, enquanto Bunny, sentado ao seu lado, parecia sorrir a cada nota. A casa, antes abandonada, ecoava com risos, música e conversas, um verdadeiro lar graças ao amor silencioso do cachorro e à bondade de Samuel e dos moradores da vila. Bunny tornou-se um símbolo para toda a comunidade. As crianças o apelidaram de o cão da igreja e cada visita de domingo era ansiosamente aguardada. Os moradores sabiam que Bunny não era apenas um animal, ele era um lembrete vivo de que lealdade, paciência e compaixão podiam transformar a vida de um ser humano, e até mesmo a de toda uma comunidade. Numa manhã ensolarada, Samuel organizou uma pequena cerimônia para celebrar o vínculo extraordinário entre Henry e Bunny. O reverendo dirigiu-se a todos. Hoje não estamos apenas celebrando um cachorro ou um homem. Estamos celebrando o amor, a lealdade e o poder de gestos simples. Bunny nos mostrou que os milagres mais poderosos são muitas vezes silenciosos. Henry, com os olhos brilhando de gratidão, acariciou o pelo dourado de Bunny. O cachorro repousou a cabeça na cama, tranquilo e orgulhoso, como que dizendo: minha missão está cumprida, mas nossa história continua. E assim a vila de Maplewood descobriu que um simples cão podia mudar o destino de um homem e despertar o coração de toda uma comunidade. O milagre de Bunny não residia em feitos espetaculares, mas em sua lealdade diária, compaixão silenciosa e capacidade de lembrar aos humanos a importância do amor, do apoio e da presença. Os moradores locais se lembravam dele todos os domingos, não apenas como um animal fiel, mas como um guia, um mensageiro silencioso que iluminara o mundo deles e o de Henry. E em cada olhar que lançavam para Bunny viam o verdadeiro milagre, o de um coração aberto, capaz de dar e receber amor incondicional.